Bom, depois da nossa festa aqui, que trouxeram bolo, refrigerante, comemos tanto que agora ninguém quer mais assistir aula. Mais consideração vocês, vou continuar a aula. Então vamos lá. Paramos exatamente aqui na resposta à acusação. Muito bem, então a resposta está bem claro para vocês? Alguma dúvida com relação à resposta à acusação? Tá bom. Então agora o juiz, claro que a absolvição sumária está ligado com o artigo o quê? 397. Cuidado que eu vou colocar aqui, depois eu vou voltar para cá. Porque o 397, ele admite o quê? Se ele absolver uma sentença. De uma sentença cabe que recurso? Bom, depende. Inciso 1, 2 e 3 será o recurso de apelação, que eu vou falar daqui a pouco. Depois, o inciso 4, cabe o recurso em sentido o quê? Que eu vou já falar sobre ele, ok? Só para ficar fixado agora, que neste momento aqui, além da apelação do rese, podemos ter os embargos de declaração também. Não é? Então, eu vou colocar com os embargos de declaração aqui, mas já volto a falar dos três. Primeiro, eu vou acabar a parte da ação, tudo bem? Então, absolvido sumariamente, se ele não for absolvido, qual é o ato seguinte? Não é? Vai marcar uma audiência, e nós temos uma audiência, o quê? Una. Chegou nessa audiência una, certo? Temos aqui, como nós já vimos, a instrução criminal. Feita a instrução criminal, pode haver o quê? O pedido de diligências. Pode ou não pode? Não pode surgir um fato novo? Pode. Aí nós temos aqui as diligências. Diligências, cuidado, que é uma peça, né? Quando a gente fala resposta à acusação, é a peça previsível. Mas isso não significa que eu não tenho que saber as demais. Memoriais também é uma peça também incidente. Tem que saber. Então, nas diligências aqui, se houver, o que acontece com a audiência? Ela se encerra. E qual é a dica para a prova? Que houve uma diligência, essa diligência foi o quê? Ordenada, não é isso? Aí vem a peça de quê? De memoriais. Cuidado com memoriais. Qual é a diferença do memoriais para resposta à acusação? Ora, memoriais, resposta não é a primeira defesa? Memoriais é a última. Então, tudo que eu faço na minha resposta, eu faço nos meus memoriais. Só que tem um cuidado. Nos memoriais eu tenho dois endereçamentos distintos. Pode ser com base no artigo 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo quê? Único. É isso que na prova eu não posso errar. Então, chego aqui nos memoriais. Dois fundamentos. 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único do CPP. Lembrando que aqui eu tenho uma diligência, se o problema discorrer para vocês, que houve uma diligência e foi deferida, foi realizada, então meu fundamento vai ser aonde? No 403, parágrafo 3º ou 4º? Ou 404, parágrafo único? 4, parágrafo único. Então, eu só vou utilizar este artigo se o problema trouxer que houve o quê? Uma diligência e ela foi o quê? Deferida. Não é isso? Caso contrário, qual é a regra nos meus memoriais? Qual é o artigo que fundamenta? 400. A regra é essa. Porque o juiz entendeu que o caso era de alta o quê? Complexidade. Ou havia um número excessivo de quê? De acusados, não é isso? De acusados. Então, presta atenção. Qual é a dica para a peça de memoriais? Ora, depende, estou fazendo um júri, não é? Ou estou no rito comum? Se for no rito comum, qual é a dica no rito comum dos memoriais? O MP requereu o quê? A condenação. Então, aqui, ele requereu o quê? A condenação. Onde ele requer a condenação? Na peça de memoriais. Estará aberta para você o prazo agora para oferecer o quê? Os memoriais. Mas se for júri, não vai estar falando que ele requeriu a condenação, que ele requeriu o quê? A pronúncia. Então a palavrinha aqui no júri é a palavra pronúncia. O MP requereu a pronúncia. Tá claro para vocês isso? Então, a dica aqui vai estar no problema, vai estar falando todo esse percorrer aqui.
tudo. Vai falar que nós estamos aonde? Na audiência. Na audiência de instrução. Nessa audiência foi requerido o quê? Diligências. Ou não tem nada de diligências, mas está dizendo que o MP requereu o quê? A condenação. O MP requereu a pronúncia. Então, o fundamento é este daqui. Não posso alegar tudo que eu arguiria na resposta à acusação? Pode ser uma preliminar? Pode ou não pode? Nulidade? Pode? Pode ter extinção da punibilidade? Pode. Preliminares nós temos. É igualzinho a resposta. Feitas as preliminares, passa ao quê? Ao mérito. É discutir o quê? Qual é o objetivo da peça de memoriais? Lembra qual é o objetivo da peça? É pedir o quê? A absolvição do seu cliente, não é? Você quer a absolvição. Então, feita as preliminares, você vai pedir o quê? Vai falar sobre mérito. E sobre o mérito, você vai pedir a absolvição dele com base no 386. Então, aqui nós temos o artigo 386 do CPP, tá certo? Então, aqui vocês vão achar um inciso para conseguir o quê? A absolvição do cliente de vocês. É no 386, tá certo? Não confundir com a resposta, que é 397. Nos memoriais, o artigo é 386. Não pode colocar artigo 397. Não pode, tá certo? Só que aqui memoriais o quê? Comuns, não é isso? Nós estamos falando preliminares, mérito, e agora vem o quê? Lembra que memoriais me lembra o medinho? Se ele condenar o que eu quero, vocês têm que fazer o quê? A sentença. Gente, tem que fazer. Vocês têm que arguir as teses subsidiárias. Vocês têm que colocar, depois que falar das preliminares, depois que falar sobre o mérito, tem que falar na eventualidade de condenar. Então, aqui é na eventualidade de condenação. Então, não acredito, né? Mas se você condenar, aí começa. O que eu não posso esquecer? Quais são os artigos que eu tenho que ver no dia da prova para o meu pedido subsidiário, né? Nos memoriais. O que eu tenho que olhar? Bom, a gente já começa. Primeiro artigo a gente vai olhar, artigo 59. Por que o artigo 59? Porque ele traz o quê? A pena o quê? A pena base. Porque é a dosimetria, não é? Então, o que eu quero? A pena fixada onde? No mínimo legal. Porque meu cliente é primário, ele tem bons antecedentes, não tem circunstâncias o quê? Judiciais desfavoráveis. Então, vocês vão pedir o quê? A fixação da pena base. No mínimo legal. Feita a fixação da pena base, na dosimetria, qual é a segunda fase? Não é verificar se tem agravantes? Não é verificar se tem atenuantes? Então, leia o problema. Veja se o MP não imputou para o teu cliente uma agravante que ela não existe. Então, passo agora a analisar os artigos 65 e 66 do CP. Vai lá, olha. Vê se não tem que afastar. Olha todas as agravantes. Errei de novo? 61. Olha aí, eu falo, não adianta, é impressionante. Esses artigos eu não decoro. 61 e 62 agravantes? Isso. Olha os agravantes do meio. Olhem, gente, tem mulher grávida, tem várias situações ali que o aluno às vezes não presta atenção e o MP imputou. Então, se condenar, afaste tal agravante. Não é? Afaste. Cuidado com o agravante da reincidência. Porque o que ela faz? Ela coloca na segunda fase que ele é o que aumenta a pena porque ele é reincidente, né? E na primeira aumenta a pena por maus. Pelo mesmo crime não pode. Maus antecedentes e reincidência pelo mesmo fato não pode. Ele tem que considerar que ele é o quê? Reincidente. Mas não pode considerar reincidente e ao mesmo tempo ele tem o quê? Maus antecedentes. Tem que pedir, não é? Para afastar. Olha os agravantes. Depois, o que eu tenho que olhar? Olhei. Ver se tem agora uma atenuante.
O MP não falou nada, mas ele é menor de 21 anos, não é? Aí eu vou olhar, ele confessou o crime. Olha quantas atenuantes nós temos no artigos 65 e 66. Dá uma olhada. Olha atenuante. Dá uma olhadinha, nós estamos falando memoriais, na eventualidade de condenar. Reconheça aquela atenuante. Aí eu vou para a terceira fase. A terceira fase, o que eu tenho que analisar na terceira fase da dosimetria? Causas de aumento, causas de diminuição. Nós estamos falando de concurso. Olha o concurso aqui. Então, olha os artigos 69, o 70, o 71 do CP. Vai lá, dá uma olhadinha nesses artigos 69, 70, 71. Porque às vezes é concurso o quê? É crime continuado. O que o juiz fez? Né? O MP requereu que era um concurso o quê? Material, né? Material, não, porque material soma as penas, né? Então você fala, não é concurso material. Isso é um crime o quê? Continuado. Então diga que ele tem que ser, se condenado, terá que ser pelo crime o quê? Continuado. Aí vai olhar depois se ele não tem direito ao benefício do artigo 44. O que é o artigo 44? É converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Ó, não é só o 44, leia tudo. Não é? 44, 45, 46. Porque às vezes, né, tem outras coisas que a gente tem que olhar. Tudo fala sobre penas do quê? Restritiva de direitos. Olhe também, não deixe de olhar o regime. Se condenar, eu quero o regime. Onde estão os regimes? No artigo 33. O regime tem que ser semiaberto. O regime tem que ser o quê? Aberto. Olha o artigo 33. Depois, fale que ele tem direito a recorrer em liberdade. Vê para mim se eu parar primeiro. Não? Então. Ah, tá. Vê para mim aí qual que é o... É para primeiro? Para que recorrer em liberdade? 387, acho que é para primeiro, não é? Só olha, confirma para mim. Mas é do CP, né? É, CPP. CPP? É isso mesmo? É. Tá, então 387, pode ter que colocar aqui um princípio. O princípio da presunção de inocência. Ele pode recorrer em liberdade sim, porque enquanto não transitar em julgado, ele é o quê? E você pode ter que acrescentar aqui o princípio da inocência aqui também. Tá certo? 387, parágrafo 1º do CPP, não é? 387, parágrafo 1º, fala: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for caso, a imposição de prisão preventiva. Na sentença, o juiz vai dizer se o seu cliente pode ou não recorrer em manter ou dizer por que ele pode recorrer em liberdade. Ele tem que decidir na sentença o direito do seu cliente recorrer em liberdade, porque não estão presentes os requisitos do artigo 312. É o 387, sim. Fala da prisão preventiva, outra medida cautelar. É isso mesmo. 387 e o princípio da presunção de inocência. Olha o 387, inciso 4, não tem a reparação do dano? Tem? Vocês querem reparação do dano? Se condenar, que não aplique, né, que não fixe, né, a valor do reparação do dano. Olha quantos artigos vocês vão ter que olhar. Tem que olhar se não tem um bis in idem, né? Se o MP não está pedindo um bis in idem, porque aqui é memoriais, né? Pode ser que ele esteja pedindo duas coisas pelo mesmo fato criminoso, né? Dá uma olhada. Entenderam bem? Então, no memoriais, não basta citar o artigo, tem que explicar. Tá certo? Então, na peça de memoriais, escuta mérito, preliminar, perdão, mérito, e coloque no caso da eventualidade, Vossa Excelência, condenar o acusado. Requer o quê? A fixação da pena mínima e coloca por quê. Quer o afastamento da agravante, diga por quê. Reconheça a atenuante, diga por quê. Não é concurso material e sim é um crime o quê? Continuado. O artigo 44, ele faz jus o quê? A substituição da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito. Mas desde que ele faça jus, né? Tudo isso aqui, você vai ler
e ver se ele faz jus. Se ele fizer jus, vocês pedem. Ok? Entenderam bem? Então, a peça de memoriais é a última acusação do réu e a primeira, quer dizer, é a última acusação do MP e a última defesa do réu no processo. Então, vocês podem arguir o quê? Tudo. Só que tem que fazer o princípio da eventualidade. Tá certo? E aqui, como eu já falei, não pode esquecer no mérito. Posso classificar o crime? Pode. Então, mas tem que colocar o artigo o quê? 386. Tudo bem? Qual é a diferença para o júri? No memoriais do júri. O que eu não quero nos memoriais do júri? Que ele não seja o quê? Então, minha discussão vai ser baseada no quê? Que eu quero que o meu cliente, em primeiro lugar, seja absolvido o quê? Sumariamente. Que artigo? 415. É 415 nos memoriais do júri. Tá claro isso para vocês? No júri. Isso. Você quer que ele seja absolvido sumariamente com base no artigo 415. Agora, se não der para pedir absolvição, em pronúncia, com base em que artigo? 414. Se não der em pronúncia, artigo 419, desclassificação. Então é muito mais fácil, né, memoriais no júri do que memoriais no rito o quê? Comum. Tá certo? Não é? Memoriais caiu exatamente há 2 exames atrás, né? Foi no penúltimo exame. O último foi apelação, o penúltimo foi memoriais. Não é? A gente não pode dizer que não cai. Eu não digo, né? A possibilidade dele cair é bem menor. Eu acho que está mais para uma resposta à acusação, não é? Se for seguir a ordem normal, para uma resposta à acusação. Agora, se quiser dar memoriais de novo, qual é o problema? Pode vir. Que nós sabemos fazer da mesma forma, né? O endereçamento é para o juiz sentenciante, não é verdade? Tem alguma possibilidade de ser diferente? Não, é sempre para o juiz que irá o quê? Sentenciar. Cuidado! Pode ser memoriais no GCRIM? Pode. Tem previsão? Não tem, mas pode? Pode. Pode ser no GCRIM, então tome cuidado. Cuidado ao ver a competência do GCRIM. O seguinte, não é pela pena, não é pela pena em concreto. Olha, porque tem gente que olha a competência do GCRIM pela pena em concreto. Competência do GCRIM é pela pena máxima e em abstrato, levando em consideração as causas de aumento, levando em consideração o concurso e tudo mais. Tem que olhar para não errar a competência no GCRIM. Tome cuidado com o GCRIM. Tudo igual. Tudo igual, tudo por analogia, não tem, é por analogia. Sempre pela pena, vê se tem causa de aumento, aumenta, tudo direitinho, mas sempre pela pena máxima em abstrato. Tá? Com as causas de aumento, com tudo que tem direito. Ok? Bom, agora... A pergunta da colega. O que altera mais os memoriais no júri? Altera a competência, não é? Porque nós estamos na primeira fase do júri. Se é a primeira fase do júri, é para quem? Como é que é chamado esse juiz? Da vara, não é do tribunal. Não tem a mínima chance de você fazer, no dia da prova, uma resposta à acusação ou memoriais para o juiz presidente. Não tem. Não tem memoriais nem resposta à acusação na segunda fase do júri. Só na primeira fase do júri. Tanto a resposta quanto os memoriais são endereçados para o juiz da vara do júri. Claro? Tá. Então agora... Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a peça de memoriais. Deixa eu fazer um negócio aqui. Você acha que não foi escolhido a dedo?
Após os memoriais vem o quê? Uma sentença. E da sentença cabe o quê? O recurso de... Então agora nós estamos falando do recurso de apelação. Mas não só cabe a apelação, como tem o cabimento dos embargos. Muito bem. Então primeiro vamos falar desta apelação, que é da absolvição que? Sumária. Então nós estamos falando aqui da primeira, nós estamos falando do rito comum, apelação que? Comum, normal, não é? Então meu cliente foi o que? Absolvido sumariamente. Dessa decisão cabe o recurso de apelação. Então pode ter uma apelação decorrente de uma decisão de absolvição que? Sumária. Normalmente a OAB não vai colocar você como um apelante, né? Ela pode te colocar como o quê? Quem não gostou dessa absolvição sumária? O MP. E se o MP não gostou, ele vai interpor, vai fazer o quê? As razões. E você vai fazer o quê? Contra-razões. Mas nada impede que a OAB coloque você como advogado do réu e fale para você alterar o quê? O fundamento o quê? Legal. Você não quer com base no inciso 1, não quer com base no inciso 2, não é? Você quer que seja extinta a punibilidade. Ou então, ele absolveu com base no inciso 4 e aí já não é mais apelação. Aí ele interpôs o quê? Reze. Aí você vai fazer o quê? Contra razões de reze. De qualquer forma, veja o momento. Como é que eu vou saber? Lendo o problema, o réu foi citado, apresentou a resposta à acusação, o juiz absolveu o quê? Sumariamente, você inconformada com tal decisão, né, interpõe a medida cabível. É apelação, dependendo do inciso. Se for no inciso 4, é reze, é recurso em sentido o quê? Estrito. Então essa apelação aqui, ela é a apelação normal. É de uma sentença o quê? Absolutória. Qual é o fundamento dela? Artigo 593, inciso 1. Aqui é o inciso 1. Quem foi absolvido o quê? Sumariamente, não tem dificuldade nenhuma, tá certo? O que eu vou alegar aqui? Não sei, eu vou ver qual foi o inciso, por que eu estou apelando, vai verificar agora se eu sou assistente da acusação, eu vou dizer que o juiz errou, ao absolver o quê? Ele não poderia ter absolvido o quê? Sumariamente, deveria ter designado o quê? Audiência e não absolvido, aí eu vou verificar, mas o que é importante saber, o que eu alego. Se eu estou apelando como advogada do réu, aí eu vejo qual foi o inciso e por que eu quero alterar. Agora, se eu sou por parte do assistente de acusação, não é? Eu vou dizer que ele não jamais poderia ter o quê? Absolvido. E sim, remetido ele para a audiência de instrução, debate, julgamento, tendo em vista que não é nenhuma das causas de absolvição que? Sumária. Tudo bem? Aí eu vou ler as causas que levam à absolvição sumária e vou discordar. Mas é igual. O fundamento é igual. Tem duas peças. Tem ou não tem? Tem interposição e tem razões? A interposição, neste caso, vai para quem? Juiz sentenciante. Na interposição, eu tenho que colocar o nome de quem, ali no caso, né? Qual tribunal que irá julgar? A competência vai aonde? Na interposição. Não sei, eu entreguei algumas peças hoje. De novo, estou esquecendo, quando faz o vocativo das razões, não tem lá, egrégio tribunal, não é para completar? Quantas vezes já falei isso? Não vão errar. É egrégio tribunal de justiça, egrégio tribunal regional federal. Nas razões tem que completar. Não é para escrever só egrégio tribunal. Coloque o nome do tribunal. Não precisa colocar do estado de, mas tem que colocar egrégio tribunal de justiça ou egrégio tribunal regional federal, para demonstrar que você sabe qual é o órgão que irá julgar as suas razões. Então, tem duas peças, sem menor problema. Tem que demonstrar o quê? O meu inconformismo com a respeitável o quê? Sentença, né? Porque é uma sentença, né? Respeitável sentença. Vai fundamentar no 593, inciso o quê? 1. Fez a interposição, as razões. A apelação, neste caso aqui, neste caso específico, está baseada aqui nesses incisos, né? Então eu tenho que ler qual foi que foi absolvido para discutir. Mas então não vou entrar tanto no mérito aqui, porque eu não sei qual é a decisão aqui. Perfeito? Porque agora eu vou explicar nessa apelação aqui, que é uma apelação o quê? Final. Aqui tem sentença condenatória?
Aqui tem dosimetria de pena? Não. A sentença aqui sempre será o quê? Absoluto? Então não tem que discutir subsidiário, tenho? Não, tem que discutir o quê? Somente os incisos, tá? Não falei do res ainda, nem do embargos, tá? Estou falando só da apelação. Então, nesta apelação aqui, agora, é a apelação final. É uma apelação onde eu tenho uma sentença, o quê? Condenatória. Não é isso? Ora, ou posso ter uma sentença, o quê? Absolutória. Posso ou não posso? A OAB sempre deu apelação de sentença, o quê? Não deu? Ou de assistente de... Pode ser de sentença absolutória? Pode ou não pode? Para alterar o quê? O fundamento. Tá certo? Então, vamos lá. Nessa apelação aqui, semelhante ao que nós vimos, tem o artigo que a fundamenta, que é o artigo 593, dessa aqui, né? 593, inciso 1 ou 2. Que pode ser uma sentença condenatória, pode ser uma sentença absolutória, que é do inciso 1º, ou pode ser uma sentença com força definitiva, ou uma decisão definitiva. Então, seria no inciso 2, do 593. Essa apelação aqui também, igualzinho a esta, tem duas peças. Interposição mais razões, ou pode ter também juntada mais razões. Só para a peça de juntada, se a OAB colocar o quê? Que o recurso já foi o quê? Interposto. Se não, caso contrário, vocês vão colocar juntada. Vai ser sempre o quê? Interposição mais razões. Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? A argumentação. O que eu vou alegar na minha apelação? Qual a diferença da apelação para esses memoriais que eu fiz aqui? Nos memoriais eu não tinha dosimetria, lembra? Agora na sentença eu tenho. Eu tenho o motivo pelo qual ele foi o quê? Condenado. Vocês gostaram? Conteste. Não. Quanto ao mérito, jamais ele poderia ter sido o quê? Condenado. Porque o crime não se caracterizou. E diga por quê. Tá certo? Pode ter uma nulidade? Pode ter uma extinção? Então, a apelação aqui, até certo momento, ela se parece com os memoriais, né? Preliminar, nulidade, depois vem mérito, e depois, agora vem o subsidiário. O que é o subsidiário? Se você não anular, se você não extinguir o processo, se você não absolver, tua sentença está errada. A dosimetria está o quê? Está errada. Porque aqui eu faço a dosimetria. Aqui a dosimetria já está feita. Aí está assim, condeno, está escrito assim, ó. Condeno o réu a pena de 4 anos. Aumentando-a de tanto por isso, por isso, por isso. Não concedo o regime, não concedo não. Fixa o regime inicial fechado. Não substitua a pena privativa de liberdade em restritiva. Reconheço que existe uma agravante, mas não reconhece que tem uma atenuante. Não é? Reconheço que o concurso é o quê? Material. Mas o concurso não é material, o concurso é o quê? É crime o quê? Continuado. Entendeu? Então, na apelação, eu tenho o pedido o quê? Subsidiário. Se não absolver o meu cliente, se não absolver, tem que modificar o quê? A pena. A pena está o quê? Errada. E digo por que ela está errada. Leio, está escrito no problema, vocês não têm que adivinhar nada. Está tudo no problema. Porque a OAB vai dizer como ele foi, como aconteceu no último exame. Ela não deu a dosimetria e não estava tudo errado. Vocês, tudo que tiverem contrário, está lá, regime fechado, já acontece. Está errado, não sabe nem por quê. Lembra que eu falei? Está dizendo que é concurso material, não é. Não é? Aumentei a pena, ele é reincidente, não é. Tudo que ele colocar, vocês falam que não é. E vai certificar. Porque se vocês não fizerem isso, vocês acham que está certo e não vai procurar. Então está tudo errado. Põe, errado. Não sabe nem por quê, mas está errado, está errado, está errado. Entenderam bem? Por quê? Para eu procurar no lugar certo. Ver se ele é reincidente, se ele tem maus antecedentes, se tem uma súmula que diz ao contrário daquilo que o juiz falou, não é? Então, a pena mínima vai olhando item por item. Entenderam? Então, aqui, nessa apelação, eu tenho que discutir, em primeiro lugar, preliminares também, certo? Preliminares. Aqui eu discuto tudo, né? Extinção, nulidades, o mérito, só que o mérito, qual é o artigo que vai no pedido? 8, é igual dos memoriais. É igualzinho dos memoriais. Entenderam bem? Entenderam? Tranquilos?
Deu para pegar? Então, é igual. Subsidiário aqui, discutindo o que? A dosimetria da pena. Alguma dúvida até aqui? Não estou falando da apelação no júri, tô? Apelação comum, tô no rito comum, vou continuar aqui. Depois eu vou lá pro júri, só para finalizar a apelação no júri, que era diferente, tá? Muito bem. Pode ser que no dia da prova esteja lendo lá, existe uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, não é isso? Ou uma dúvida, porque ainda a dúvida existe, porque o CPC alterou, mas nós estamos na lei antiga. Não duvido que caia embarcação no GCRI, né? Porque o GCRI foi alterado. Não tem mais a palavrinha dúvida, né? Pelo CPC. Mas, de qualquer forma, né? Nunca se sabe, né? Vou falar. Então, embargo de declaração. Claro que vai ter uma sentença condenatória, mas isso o quê? Uma contradição. Você olha, você não entende o real significado que o juiz quis dar para aquela sentença, não é? Existe uma omissão, uma falta de clareza. Ela é o quê? Obscura, não é? Contraditória. Aí a OAB quer que nós façamos o quê? Embargos de declaração. Esses embargos aqui de declaração, ele é pode ser normalmente, que advém de uma sentença aqui, não veio dessa aqui? Se for de sentença, qual é o fundamento? 382. E eu vou endereçar para quem esses embargos de declaração de sentença? Para o juiz de primeiro grau, tá certo? Porque ele é baseado no 382, certo? Porque é de sentença, 382, tudo bem? Mas pode ser os embargos de declaração oriundos da onde? De acórdão. Se for de acórdão, altera o fundamento ou não altera? Qual é o fundamento? 619. Aí eu vou lá no 619 para verificar. Né? Olharam aí? Então, agora presta atenção. Esse aqui, nós estamos falando, aqui tem uma sentença, né? Tem memoriais, sentença, apelação e embargos. Se for de sentença, 382. Se for de acórdão, aí é no artigo o quê? 619. Mas se for no GCRI, qual é o artigo? 83, não é? Confirma para mim. Da Lei 9.099 de 95. 83, né? Da Lei 9.099 de 95, tá certo? Se for de GCRI. Tá anotado tudo direitinho aí? Tá grifado os códigos? Não? 83. Qual é o cuidado? É endereçamento. Quando é de sentença, alguém tem dúvida para quem endereça os embargos? Para quem? Juiz. Não tenho dúvida nenhuma, não é? Agora, quando é de acordo, eu tenho que mandar para quem? Qual é a palavrinha mágica? Não posso esquecer em cima. Para o excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, da onde? Da Câmara ou da turma criminal do egrégio tribunal. Aí a gente vai colocar. Não pode esquecer de colocar o relator da Câmara ou o relator da turma. Não pode. Tá certo? Porque nós estamos falando de embargo de declaração de segunda instância. Tá claro isso para vocês? Tá? Então, embargo de declaração é quando houver uma obscuridade. Alguma dúvida, Nata? Não? Posso apagar aqui? Sim. Posso? GCRI 83. Ah, o colégio recursal, né? Colégio recursal. Aham. Tá bom. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui, porque diminuir um pouquinho aqui para ter espaço. É, com certeza. Ai, Lia. Acórdão. Agora eu tenho um acórdão. Cheguei na prova ali. Não tem mais sentença. Tudo agora é oriundo de quê? Eu leio, de um acórdão. Então, quais são os recursos que eu posso fazer de um acórdão? Aí eu posso ter, de novo, embargos de
declaração que nós já vimos, né? Porque isso aqui é de sentença. Eu posso ter os embargos, o quê? Infringentes ou de nulidade. Pode ser o recurso extraordinário, pode ser o recurso especial, ou pode ser o ROC. Ok? Então, vamos lá. Embargo de declaração, nós já vimos que é de acordo. Esta peça aqui, embargos de infringente, nunca foi objeto de prova do exame da FGV. Não é? Sempre eu falo para o aluno sempre quer ser professor que vai cair na prova. Cai tudo. Cai tudo. Esse negócio de falar, eu vou estudar só reze, vou estudar só, que a pessoa falou que só cai reze, resposta, acusação, ou a revisão criminal. Apelação eu nunca digo, porque a apelação pode cair em qualquer momento, pode repetir 10 vezes seguidas se ela quiser. Apelação, o aluno tem obrigação de saber. Apelação, nem alguém acertar que a apelação não é nenhuma novidade, porque a apelação, todo exame pode cair se quiser. Porque a apelação tem vários tipos de apelação, né? Então ela pode pedir todo o exame. Então, tem que saber todas. Muito bem. Embargos de infringentes. É uma peça que nunca caiu no exame da OAB. Mas é uma peça super fácil. Por quê? Os embargos de infringentes ou de nulidade, eles são oriundos de quê? De um acórdão não unânime, desfavorável ao réu. Tem que ser desfavorável ao réu, certo? Então eu tenho 2 votos contra 1. Tenho 2 votos contra 1. Muito bem. Nesses embargos, eu vou fazer todos os meus embargos de acordo com o voto o quê? Mas é qualquer acórdão. O que eu não posso esquecer na prova? Só tem 3 acordos que admitem os embargos. Qualquer outro acórdão não unânime não admitem os embargos. Tem que ser um acórdão não unânime de apelação, de res e de agravo. Acabou. Se não for nenhum destes, esquece. Tá? Não tem. Agravo e execução. Apelação, res e agravo. Somente esses 3. Só. Se a AB for colocar o acordo não unânime e revisão criminal, não cabe. HC, não cabe. Recurso especial, não cabe. Recurso ordinário, não cabe. Tem que ser oriundo de apelação. Tem que ser oriundo de res. Oriundo de agravo em execução. Claro isso para vocês? Muito bem. Então, esse voto, vocês vão fazer toda a argumentação de vocês de acordo com o voto que vencido. Qual é o fundamento dos embargos de infringentes ou de nulidade? 609. Parágrafo único. Tá lá, no parágrafo único. Tá certo? Lá, 609, parágrafo único. Esse é meu fundamento legal. O que eu vou discutir nos embargos de infringentes ou de nulidade? Por que ele chama ou de nulidade? Porque eu vou ler o voto vencido. Se o voto vencido trouxer uma nulidade, como é que vai chamar a minha peça? Embargos de nulidade. Se o voto vencido for favorável ao mérito, como é que vai chamar meus embargos? Infringentes. Então, é um ou outro. Ah, mas pode ser os dois? Pode. Voto vencido pode entender que é uma nulidade. E também, que deve ser talvez 2 crimes, a gente não sabe. Mas pode ser o nome da peça, embargos de infringentes e de nulidade? Pode. Mas, via de regra, ela dá ou um ou outro. Para quem que eu vou endereçar os embargos? Os embargos são endereçados sempre para o mesmo órgão que julgou o quê? Apelação, que julgou o rese, que julgou o agravo. Então, é sempre para o egrégio tribunal, não é isso? Sempre. Aquele tribunal que julgou a apelação. Então, como é que é o endereçamento? É igualzinho dos embargos de declaração. Para quem que eu mando? Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, relator. Não é? É para ele também. Não tem presidente. Pensa, peça de embargos não tem presidente. Tá certo? Peça de embargos tem o quê? Relator. É para ele. Né? Desembargador, relator. Tá certo? O que eu discuto? Posso ir além do voto vencido? Nem 1 milímetro. Nada. Eu não posso. O que o voto vencido disser, declarar, eu dou amém e faço. Né? Vou achar um artigo, vou achar uma súmula, né? Que corrobore o voto que vencido. Tá claro isso para vocês? Tá certo? Meu pedido nos embargos, pensa. O que eu quero? Que seja mantido o quê?
O voto, aí eu leio o voto vencido. Se ele pediu para substituir a pena, eu volto e repito o quê? Que seja substituída a pena, que ele seja absolvido, que seja desclassificado o crime. O que ele determinar, o que o voto declarar, é o que eu vou pedir. Tá claro isso para vocês? Então, esses embargos infringentes aqui é uma peça que nunca caiu no exame da OAB. Como esta aqui também. ROC. É uma peça que nunca foi objeto do exame da OAB. E se forem os embargos ou ROC, só vai ser a surpresa, porque ninguém está esperando, não é? Só vai ser uma surpresa, mas não quer dizer que eu não saiba fazer. É surpresa sim. Todo mundo vai chegar lá, tá para fazer uma resposta, acusação cheia de nulidades. Chega lá, é um ROC. Então, o que vai trazer a surpresa da peça. Mas será que é mesmo ROC? Não é? Pode ser sim, se a OAB quiser. Se for novidades, quais são as peças novidades para cair? É embargos e o ROC. Essas são as peças novidades. Porque as outras, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de declaração, com essas mudanças, eu não acredito que a OAB venha formular uma questão. A questão não, uma peça nesse sentido. Novidades para mim eu vejo no ROC e nos embargos. Né? E uma eventual queixa-crime. Apesar que queixa-crime faz tempo que não cai, mas eu não... Tomara, se for queixa-crime é mais fácil ainda, impossível, né? Impossível. Qualquer peça que cair, pode cair. Vocês estão preparados para qualquer uma delas. Põe isso na cabeça. Não é só naquela... qualquer peça que cair, vocês saberão fazer. Não tem como falar, não sei fazer. Sabe. É só pensar para que ela serve. Só isso. Não precisa saber exatamente como que está na apostila. Mas para que ela serve, vocês sabem. Então vão lá, batalhem e façam. Não vem falar, eu não sabia que ia cair. Como não? Pode cair qualquer peça. Tá bem claro. Então, ROC. Presta atenção no ROC. Olha o ROC, já está marcado aí. Ele tem 2 fundamentos. 2 fundamentos. Vocês têm que escolher... Vocês não escolhem igual memoriais? O ROC também tem que escolher. Deixa eu falar só uma coisinha. Os embargos, esqueci. Os embargos têm 2 peças? Não, não. Infringentes e de nulidade. Tem 2 peças ou não tem? Gente, pelo amor de Deus, que já é embargo domingo, beleza? Não sei, gente. Olha, ninguém sabe, ninguém tem essa apostila para olhar. Tem? Ela tá colando? Tem 2 peças, sim. Então, faz favor. Ô, Lia, vai estudar, Lia. Não, vou estudar, mas eu acho que não vai pra isso. Vamos lá, ROC. Na verdade, embargos é opor, né? E não vão colocar embargos, é opor, não é interpor. Tá. ROC, 2 endereçamentos. Professora do Riacho Doce. 102 foi o Supremo Tribunal Federal e o 105 Olha aqui, cuidado, que não pode errar. O ROC, fundamento legal, no 105, inciso 2, a linha A ou B, tem que colocar a lei 8.038 de 90, porque este 105 aqui, quem vai julgar é o STJ. Então, quem julga aqui, o ROC é o STJ. Aqui é com base no artigo 102, 2, a linha A ou B, STF. Professora, não tem a lei aqui? Não tem. A lei só tem aqui. Quando o seu ROC foi endereçado ao STJ. Ao STF, não. Mas aqui eu tenho uma súmula, né? Tá. Então aqui eu tenho a súmula 319, que fala do prazo do ROC no STF. 5 dias. Tá? Tem código que não tem essa súmula, né? Tá? Então, mas essa súmula só quer dizer que o prazo é de 5 dias. Tudo bem? O prazo do ROC tá na lei 8.038 de 90, nos artigos 30 e 33.
30 e 33. Da lei. Prazo de 5 e prazo de 15 dias. Tudo bem? Tá tudo marcadinho aí no código? Tranquilos? É da lei. Prazo de 5 e de 15 dias. Tá grifado o seu, Karina? Tá. Então vai lá e grifa. Se não estiver, porque é o prazo do ROC, tá? Bom, como é que eu sei? Então, todos abrem o 102, a gente vai acompanhar pelo 102, tá? Que eu não vou escrever aqui na lousa. A gente vai acompanhar pelo código. Quando que eu vou endereçar o meu ROC ao STF? De acordo com o artigo 102. Está escrito aí. Qual é a palavra mágica que está grifada no código de vocês? Decisão o quê? Única. Não. Decisão Cadê a decisão? Essa é a dica do ROC. Decisão que? Denegatória. 102, graça. 102, 2. A linha A. Está grifada essa palavrinha mágica? Tá? Decisão que? Se eu chegar na prova e tiver escrito que houve... 102, Lia. 2, a linha A. Você não está lendo no inciso errado, bem? Não, tô certinha, Tito. Você está na Constituição? Tô, 2. Habeas corpus. Desculpe. Qual a palavrinha mágica para ser julgado o teu ROC ao STF? Quando houver uma decisão, o quê? Do quê? Dos remédios? Quais são os remédios que está escrito aí? Quais são? HC, MS, habeas data e mandado de? Qual a probabilidade da prova? MS e HC. E o STF só julga a denegação de HC e MS quando é de última instância. Não tem a palavrinha última aí? Última significa o quê? Foi a primeira vez que você impetrou o teu HC ou MS, foi perante os tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Aí não está escrito aí, tá? STJ, STM, TSE. Só esse aí? Só. Então, se no dia da prova tiver escrito que foi Pedrinho impetrou um HC perante o Superior Tribunal de Justiça e o mesmo foi denegado, qual é o recurso cabível? Quem vai julgar? Porque quem que denegou? E o STJ é um tribunal o quê? Superior. Tá claro isso? Já o 105, tem a letra B, peraí, antes de mudar. Tem a letra B, né, que fala o crime o quê? Político. Crime político também. Quem cabe da sentença de primeiro grau, o ROC, quando se trata de crime o quê? Político. Tá certo? Cabe ROC, tá claro aí. Nós vamos pro 105 agora. No 105, é a segunda competência do ROC, não é isso? Quando que o ROC é julgado pelo STJ? 105, 2, a linha A e a linha B. Na linha A tem a palavrinha mágica também. Quando houver uma decisão, o quê? Grifaram. Denegatória na linha A do quê? De habeas corpus. Qual é a diferença para a linha B? Que é MS, mas também é decisão o quê? Só se for de MS eu coloco na linha B. Se for HC na linha A. Cuidado. Só que no STJ ele julga de última e única instância o HC, porque MS é sempre de única. Lembra o que é última e única? Única, quando a primeira vez que eu impetrei meu HC ou meu MS foi perante os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais. Tá claro? Muito bem, então presta atenção. Eu vou contar uma historinha. A impetrou um HC perante a primeira vara criminal do Piauí, tendo sido mesmo denegado. Inconformado, ele interpôs um recurso cabível, o qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça. Você, como advogado, proponha a medida cabível. ROC, para quem? STJ. Por quê? Porque ele é oriundo da primeira instância. Você impetrou teu HC em primeira instância.
Ele denegou, qual recurso cabível? Res. O res não houve juízo de retratação. Foi para onde? Para o TJ. O TJ negou o quê? Provimento. Então, agora, deste acórdão denegatório de res, cabe o quê? ROC. Para quem? STJ. Tá claro isso para vocês? Que é a única e última, tá? Mas o que é importante na prova é analisar qual é o tribunal que está o quê? Denegando. Se for Tribunal Superior, quem que julga? STF. Se não for Tribunal Superior, STJ. Tá claro? Bem claro. Só fiquei com uma dúvida. No 102 do STF, por única instância, se for denegado, o STF, eu mando de novo para o STF, é isso? Não. Do STF, você impetrou teu HC perante o STJ. Você impetrou seu HC no STJ e ele denegou. Cabe ROC para o STF, porque é de única instância. Então, isso eu fiquei na dúvida, mas na interposição eu passo pelo STJ. Ah, você quer saber? Vou falar agora. O ROC tem duas peças. Tem ou não tem? Tem. A interposição e as razões. A interposição é para quem sempre? Para o tribunal que houver denegado. Quem denegou foi o STJ? Então você manda para ele. E remete para onde? Para o STF. Se for o TJ que denegou, a interposição é para o T? Se for o TRF? E quem vai julgar? O STJ. Entenderam bem? Alguma dúvida? O HC, o ROC, tanto faz de MS quanto de HC, ele é o clone, não é? Quando você faz o ROC, é a mesma coisa que você está fazendo o quê? Um HC ou MS. Então, tudo que você pediria no seu HC, você volta e pede aonde? No ROC. Tudo que você pediria no seu MS, você vai e volta e pede aonde? No ROC. Então, alvará de soltura pode, liberdade, concessão da ordem, liberdade provisória, tudo que você pediria e foi negado no seu HC, você volta e pede aonde? No ROC. Não esqueçam que no ROC tem que contestar o quê? O fundamento do venerando o quê? Acordo. Claro isso? Ótimo. No ROC não tem juízo de retratação. Perfeito. Isso. Recurso extraordinário e recurso especial. Para uma pergunta só. Bem sim, não vou me ater muito, porque eu tenho um agravo rese que eu quero pegar mais firme com vocês, e apelação no júri, que eu não falei ainda. Então, recurso extraordinário. Quando houver violação de norma, o quê? Constitucional. Houve uma violação de uma norma constitucional, não é? Então, neste caso, quem é o guardião da Constituição? Não é o STF. Então, quem julga o recurso extraordinário é o STF. O fundamento do recurso extraordinário também está no artigo o quê? 102. Só que altera o quê? O inciso. Qual é o inciso? Inciso primeiro, vem aí para mim. 102. Tá grifado aí? Tá? Fabiana. 2. Recurso extraordinário. Porque isso pode ser uma pergunta, né? Já caiu, né? A prova da segunda fase. Caiu o recurso especial. Inciso terceiro. Ah, é verdade, desculpe. Inciso terceiro, alíneas, não é isso? O fundamento legal, o prazo dele é de 15 dias. E toda a sua discussão está na Lei 8.038, não é isso? De 90. Também está na Lei 8.038 de 90. Viram aí? Tem que colocar os dois, né? Hã? Tem que colocar a lei, tem que colocar o 102. Tem. É o fundamento da sua peça de recurso ordinário. Eu preciso colocar um parágrafo também, né? Ah, claro, porque o recurso ordinário precisa de requisitos especiais. E um deles é a repercussão geral. Então, no caso, eu teria que fazer o pré-questionamento e o... Depois, repercussão geral. Na sequência. Pode falar que estão presentes o pré-questionamento, a repercussão geral e depois discuta o direito violado, tá? E depois o recurso especial está previsto no 105, vê se está grifadinho o código de vocês, 105.3, alíneas, tá aí grifado? Estão todos grifadinhos aí? Tá, né? ABC, dá grifadinho, né? E também está com fundamento na Lei 8.038 de 90. Eu acho que se vier, vem uma pergunta só, mas não de peça, né? Porque foi alterado. Você sabe que esses artigos todos da Lei 8.038 são revogados?
no 26 ao 29 estão revogados. Pelo CPC. Não existe mais. A lei. A próxima que vocês for, esse código é a última prova que vocês vão fazer, não vão fazer mais nenhuma da OAB, óbvio. Mas depois esse código também não serve mais pra nada. Porque já tá tudo alterado. Tá tudo alterado. O código de vocês aí vai vender no sebo. Vende pra outro. Sempre tem alguém que compra. Né? Dá. Você passou, dá o código. É o maior prazer. A pessoa dá esse código que você vai ter que comprar outro pra você. Dá ele, dá. Tira. Passou, doa pra quem precisa. Pronto. Ok? Vou apagar aqui, porque eu quero agora explicar o rese, quero explicar o agravo e quero explicar a apelação. Tá certo? São os 3 últimos que eu vou me ater. Vou falar. Calma, eu tenho muita coisa pra falar. Depois das peças. Isso aqui é só peça, gente. Não falei direito material aí. Calma, que tem um monte de coisa pra falar aí. Quantos? Já deu bola? Intervalo. Então, vamos lá. Presta atenção. Vou primeiro falar da apelação do júri, tá? Porque ela é totalmente à parte, né? Depois eu começo com reze e agravo, tá bom? Então é o seguinte, ó, não esqueçam. Júri é bifásico, todo mundo sabe. Essa primeira fase do júri tem uma pessoa que comanda. Quem que comanda essa primeira fase? É o juiz da vara do júri, que vocês não podem esquecer. Ele que manda aqui. E ele, ao final, ele profere uma decisão que é chamado PIDA. Certo? É o PIDA. Se ele pronunciar ou desclassificar o crime, aqui o recurso cabível é res. Se ele pronunciar ou absolver, o recurso aqui é a apelação. Então, cuidado, porque no júri eu tenho 2 apelações. Eu tenho a apelação da primeira fase do júri, que é essa daqui. Que apelação é essa? Da decisão de impronúncia e de absolvição, o quê? Sumário. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Se for de impronúncia, meu fundamento será no artigo 593, inciso 2. Se for de absolvição sumária, o fundamento vai ser no artigo 593, 1. Então tem essa diferença que eu tenho que ter onde dar prova, não posso errar. Né? Se ele for absolvido sumariamente, eu vou fundamentar no 593, 6, combinado com o artigo 416. Combinado com artigo 416. Tem que colocar. Eu não posso esquecer, está grifado o código de vocês no 416, todos? 593 está grifado lá. Então aqui é com base no inciso 2, aqui é com base no inciso 1. Tá certo? Sim, mas o Tribunal do Júri... primeira fase. Primeira fase. Tá bem claro isso para vocês? O que diz o 416? Vem aí, está tudo grifado, bonitinho. Quando sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Certo? Tá aí o 416? Tá com dúvida? Não? Tá, então, o fundamento sempre da apelação é 593. Agora eu tenho que acrescer alguma coisa. Acresço o 416. Porque estou na primeira fase do júri. Essa decisão é por um juiz singular. Por isso que é no inciso 1. Tá certo? Muito bem. Essa apelação aqui, é claro, se ele for impronunciado ou absolvido, a OAB vai me colocar aí como assistente de acusação, né? Provavelmente, não é? Vai ou não vai colocar como assistente de acusação? Normalmente ela vai me colocar como assistente. Porque se ele foi absolvido sumariamente, estou feliz. Não é? A não ser que ele absolva meu cliente sumariamente e aplique uma medida de... Não gostei. Posso recorrer, não posso? Para afastar o quê? A medida de... segurança, entenderam? Então, nesse sentido, sim, eu posso, né, recorrer. Mas, via de regra, ela vai me colocar como assistente de acusação. Tudo bem? Tá bem claro isso? Então, fundamento, o endereçamento tem 2 peças? Tem ou não tem? A interposição é para quem? Para o juiz da vara do júri, é claro, e quem vai julgar é o Tribunal de Justiça. Vou discutir o quê? Se eu apelar. Eu não sei. Às vezes pode ser 2 crimes, né? Por um
Ele não deveria ter sido pronunciado, deveria ter sido absolvido, ou vice-versa, não sei. Tem que ler a história, mas vai versar sobre o quê? Sobre a decisão de absolvição ou sobre a impronúncia. Pode existir uma causa de nulidade? Pode. Pode ter uma prescrição? Pode. Agora, normalmente eu vou discutir se a AB colocar vocês aqui, vai pedir para vocês fazer uma contra-razões ou ser assistente de acusação. Porque as duas decisões aqui para mim tá boa, a não ser que essa decisão é prejudicial ao meu cliente. Tá certo? Ele não deveria ser absolvido, mas não ser aplicado para ele uma medida de segurança, porque ele agiu ilegítimo o quê? Defesa. Então, eu estou descontente com isso. Perfeito? Feito isso, só vamos dar início à segunda fase se ele for o quê? Pronunciado. Se não for pronunciado, não dá início à segunda fase. Aí essa segunda fase, eu tenho o juiz o quê? Presidente. Quem manda agora aqui é o juiz-presidente. Por que ele é chamado juiz-presidente? Porque ele comanda o conselho de sentença. Tem jurados aqui. Quando chega nessa fase, aí que tem uma sentença o quê? Condenatória. Desta sentença condenatória é que cabe agora o recurso de apelação. Então, essa apelação aqui que altera o fundamento, ela passa a ser 593, como sempre. Sempre tem que colocar. Mas eu tenho que colocar um inciso o quê? Terceiro. E uma das alíneas. Isso eu tenho que colocar. Ou a linha A, ou a linha B, ou a linha C, ou a linha... Não posso ficar em cima do muro. Porque eu estou fazendo uma apelação no júri. Então, no júri, eu vou ter que colocar qual a linha que eu pretendo aqui. Linha A, linha B. Pode ter mais uma linha, professora? Pode. Agora, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que lembrar que o júri vige um princípio chamado o princípio da soberania dos veredictos. O júri é soberano. Só pode ser anulada uma decisão do júri por outro júri. Então, para que eu apelo, professora? Eu não sei, só o outro júri pode mudar. Eu apelo porque, às vezes, quem violou a soberania foi o juiz presidente. E, às vezes, o jurado também os jurados erraram também. Então, preste atenção. Qual é o meu cuidado? O que eu discuto aqui na apelação no júri? Cuidado, tem uma súmula, que é a súmula 713 do STF. Não vou colocar essa súmula em lugar nenhum, mas eu tenho que prestar atenção nela. Essa súmula 713, ela diz, se você só pode apelar e a sua apelação está adstrito aos fundamentos que você apelar. Então, você tem que, se você colocar na linha A ou colocar na D, tanto faz. A ou D. A A é uma nulidade posterior à pronúncia. A D, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos... Quem está... Eu posso apelar? Posso. Mas o tribunal pode mudar? Não pode mudar. Por quê? Porque o júri é o quê? Se tiver a nulidade, o que o tribunal faz? Decreta a nulidade, submete ele a novo. Os jurados julgaram contrário às provas dos autos. Ele pode falar, não, os jurados erraram, eu vou arrumar isso aqui? Não, quem pode arrumar? Somente novo júri. Então aqui, você vai pedir para ele ser submetido o quê? A novo julgamento. Não tem como. Não tem outra possibilidade. Porque o júri é o quê? Soberano. Deu para entender? Existe a soberania do julgamento. Então, ser submetido a novo julgamento. Tudo bem? Agora, se é com base na linha B e C, quem está violando a soberania é o juiz-presidente. Porque diz assim, quando o juiz-presidente julgar contrariamente ao texto expresso. Quando o juiz, né, ele fala, quando o juiz. Então, se é o juiz que erra, o juiz está errando na dosimetria. Você, como advogado, vai apelar para o tribunal arrumar o que o juiz fez de errado. Então, você vai retificar. Então, você vai dizer para o tribunal o que você quer que seja o quê? Retificado. Não submete ele a novo julgamento.
Entenderam qual é a diferença? Então, quando é na linha A ou D, submete ele a novo julgamento. Mas se for na B e C, vocês não podem. E o código de vocês já estão grifados. Nos parágrafos primeiro, não tá? Segundo, terceiro. Eu grifei cada pedido de cada linha. Não está grifado aí? Está grifadinho, não está? Então, se eu esquecer a linha A e D, submete a novo julgamento. A linha B e C, retifica a decisão. Eu estou ficando cansada, já estou falar. Entenderam bem? Entenderam? Ótimo. Então, essa é a apelação no júri. Aqui, a interposição, então, é para ele, certo? Quem vai julgar? TJ. Crimes dolosos contra a vida, quem julga é o TJ. A não ser que a OAB mude e coloque que é um crime federal, né? Aí é o TRF. Mas, caso contrário, a regra é ser TJ, que vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Bem claro? Tá. Isso é apelação no júri. Cuidado, não importa se seja apelação no júri, apelação do rito comum, qualquer tipo de apelação. Vocês sempre acrescentarão o artigo 598, se vocês forem quem? Assistente de... A acusa, se for assistente, tem que colocar mais um artigo no preâmbulo, que é o artigo 598. Ou 598 caput, se você for habilitada, ou 598 parágrafo único, se você não for habilitado. Tá bem claro isso? Não importa qual é o tipo de apelação. Se a OAB colocar você como assistente, e o prazo muda, hein? É isso que eu ia falar. Aí, a interposição aí é 15 dias, no caso. Tudo. Tudo é 15 dias. Tudo é 15 dias. A razão é tudo junto. Você não habilitado, você tem 15 dias para fazer tudo. Não habilitado. Não habilitado. 5, depois você vai recorrer normal. Tá? Se é habilitado, é o prazo normal da apelação. E lembrando que da apelação do júri, apelação do GCRIM, que eu não falei uma coisa, jamais vocês farão petição de juntada. GCRIM faz as duas peças numa única oportunidade. É interposição, mas razões juntas. Então nunca haverá petição de juntada. Perfeito? Agora, nós vamos falar do rese e do agravo. Qual o cuidado que eu tenho que ter? O agravo, ele foi extraído do rese. Porque até 1984, antes dessa lei que vocês conhecem, que é a lei da LEP, o juiz sentenciante, ele cuidava de todo mundo. Cuidava de quem ia ter uma sentença. Depois que esse condenado, esse reeducando, tivesse uma sentença, ele ia cuidar do cumprimento de quê? De pena. Só surgiu o juiz das várias execuções, só surgiu esse juiz em 1984 com a LEP. Porque antes só existia um juiz, que existe até hoje, que é o juiz da vara criminal. Então, o agravo surgiu com a LEP, que é a Lei 7.210 de 84. Então, preste atenção, para não errar. Vocês viram com a professora Priscila que o rese está no artigo 581, certo? Se cair rese, é lá que eu vou fundamentar, no 581, certo? Então, o fundamento está lá. Mas eu não posso esquecer que o rese tem um chamado juízo de retratação, que é o artigo 589, certo? Que eu tenho que colocar que é pontuado. Então, na minha peça de interposição, eu tenho que colocar o artigo o quê? 589. Eu tenho que falar, caso ele não se retrate, então que mande para o tribunal. Então, muito bem. Então, no artigo 581, tem várias decisões, não tem? Do inciso 1º até o inciso 23, porque o 24 está anulado, está revogado. Então, eu tenho lá 23 incisos. Todos os 23 incisos correspondem ao rese? Não. Todos os incisos que vocês que cabem rese, vocês marcaram ao contrário, não sei se eu me lembro agora, que foi a Priscila que fez. A Priscila marcou o quê? O agravo, o que não for agravo é rese, não é isso? Então, para o rese, é claro que eu vou usar o artigo 581.
Na prova, estou com dúvida se é reze ou agravo. É claro que se for o agravo que eu estou em dúvida, eu vou olhar o 581. Mas eu posso fundamentar nele? Não, se fundamentar é zero. Tá bem claro isso? Eu olho lá para ver se aquela decisão, que antigamente era reze, hoje é o quê? Agravo. Só para isso. Mas eu vou colocar o 581? De jeito nenhum. Então, o agravo, ele está no artigo 197 da LEP. Mais o artigo o quê? 666. Aí coloco qual é o inciso, qual é a lídia, eu tenho que colocar no agravo. Tá certo? Então é o 197, mais o artigo o quê? 66 da LEP. Esse é o fundamento. Ele também tem um juiz de retratação? Tem, porque ele foi extraído daqui. Então ele leva tudo que o reze leva, ele leva junto. Então, eu tenho que colocar o artigo 589, que também é relativo ao juiz de retratação, que era do reze, tudo bem? Porque as decisões foram extraídas de lá. Só que foi extraída na boca, né? Porque até hoje não foram tirados de lá. Desde, olha, 84, até hoje. Ninguém teve coragem de falar de lá. Do 581, vou arrumar o 581. Então, o 581, nem todas as decisões cabem o quê? Hoje, reze. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Com o inciso, só me engano, que é o inciso 11, tome cuidado, que o inciso 11 do 581 diz o quê? Se conceder, negar, né? Ou revogar, não cabe reze nem agravo, não cabe nenhum dos dois. Oh, perdão, eu que fiz errado. Calma. Se negar ou conceder, cabe recurso de apelação. Negou, concedeu, é apelação. Revogou, é agravo. Não cabe reze mais. Nenhuma das situações cabe reze. Tá bem claro? Não é inciso 11 que nós estamos falando. Que negar, conceder ou revogar, suspensão condicional da pena. A primeira parte é agravo. Escuta. Conceder e negar, cabe apelação. Revogar, cabe agravo. Tá claro isso? Tá, eu anotei. Então tá bom. Eu sei que não pode anotar, mas vai anotar. Mas não pode anotar. Não pode anotar. Por quê? Onde que o sursi é concedido? Fala pra mim. É aqui ou aqui na sentença? Quando o juiz fala condena o réu. Na sentença. Concedendo o quê? Sursi. Quem concede sursi? Não é o juiz da sentença? É o senhor? É? Não é ele? Ah, é assim que a Cersei, né? Não é na sentença que ele concede? Não é quando ele também nega, não é ele que nega? Então, cabe o quê? Por causa do parágrafo 4º, leia, vê se é o parágrafo 4º, do 593. Pega o 593, quarto, acho que é isso. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. É por causa do artigo 593, parágrafo 4º. Por isso que não cabe reze e sim a apelação. Tá certo? Tá claro isso? Bom, então agora no reze. Tá? Então vamos voltar aqui. Tem duas peças? Tem. Tem interposição? Tem. A interposição é para quem? Juiz da vara criminal. Vou pedir para ele se retratar? Se ele não se retratar, eu peço para subir? Peço. Normal. Tem duas peças normais. No reze, eu vou discutir o quê? Uma decisão do juiz, que não recebeu a denúncia, que pronunciou, que tornou ele o quê? Da incompetência do juízo, das decisões de exceções, não está tudo marcadinho aí? Então, qual é a minha discussão no reze? O que eu vou discutir no dia da prova no reze? A decisão que o juiz o quê? Denegou. Não é diferente dos demais recursos? O que é o reze? Tem uma decisão. Sim, senhor. Tem uma decisão, né? E essa decisão agora, né? Eu vou agora impugnar a decisão com relação ao quê? Ao reze. Tá certo? Então, minha discussão, eu leio a decisão, acho um fundamento, para dizer que aquela decisão não pode o quê? Prevalecer. Tudo bem? Ótimo. Então, aqui. No agravo. O agravo é cumprimento de quê? De pena. Certo?
Se é cumprimento de pena, vocês concordam que o agravo só é cabível quando eu pedir algo e for negado para o meu cliente? Sim ou não? Sim. Mas só quando eu pedir? Não. E se o MP pedir? Também. E eu não gostar da decisão? Posso agravar? Pode. O juiz de ofício pode também? Pode. Pode. Na dúvida, eu olho o que é artigo 66. Tem uma súmula, que eu não posso esquecer aqui no agravo, que é o prazo. Qual é o prazo? Tem uma súmula que eu tenho que colocar aqui no agravo. Então, no agravo, cuidado, que as decisões que cabem agravo, além de estar no 66, como é que eu acho, professora, para argumentar? É lendo a LEP. Vocês viram que a LEP é dividida por assunto. Tem remissão, tem detração, tem saída temporária, tem livramento, tem progressão. Então, vocês vão ver qual a decisão que o juiz tomou desfavoravelmente ao meu cliente, não é isso? E vou o quê? Impugnar aquela decisão. Entenderam bem no agravo? Então, o agravo é semelhante o quê? Ao res. Só que muda o quê? Os fundamentos legais. Entenderam bem? Muito difícil. Eu não digo que não tenha, porque se for júri, pode ter. O res. Porque às vezes você tem 2 crimes, né? Ou você tem um crime, se não absolver, né? Que ele impronuncie. Pode ser. Mas é mais difícil. Mas pode ter subsidiário, sim. Tá? Ok até aqui? Okay. Alguma dúvida com o res eu agravo? Não. Alguém? Pode falar, Rô. No agravo? Não. Não, na preâmbulo? Não. Não precisa. Para uma pergunta você coloque. Tá? Porque ele segue o mesmo do res, né? Mas não precisa. Na peça você está falando, né? Não. Porque já caiu, né? E a OAB já pacificou. Você só colocou a súmula 700. Então, é certeza absoluta. Tá? Mas uma pergunta eu já vi colocar as duas. Tá? Então você coloca as duas numa pergunta, tá? Porque tá perguntando se coloca na peça 699 e 700. Na peça coloca 700. Se vier uma pergunta, coloca as duas. Tá? Para evitar qualquer problema. Tudo bem? Agora é o seguinte. Tem um pequeno... Já deu 1h30? 1h30? Não. Por que ele falou? Nada disso. É isso aqui, ó. Que eu quero voltar aqui. Transitou em... Eu expliquei primeiro o agravo para chegar aqui. Transitou em julgado. Se eu chegar na prova e olhar que transitou em julgado, e não tem mais nada depois desse transjulgado, não tem nada, não tem cumprimento de pena, não está falando que ele está na penitenciária tal, que ele cumpriu 1/3, não tem nada, mas tem que depois do trânsito aconteceu alguma coisa? Oi? Que aconteceu alguma coisa depois do trânsito de um fato novo, que surgiu, por exemplo, uma circunstância de diminuição da pena, não é? Que a sentença foi baseada em documento falso, que tem uma justificação criminal. Justificação criminal é dica para revisão criminal. Que foi realizada uma justificação o quê? Criminal, tá certo? Então, neste caso, eu vou fazer o quê? Revisão criminal. Então, o trânsito julgado me lembra de 2 peças. HC e revisão. Mas só que HC eu não posso, a OAB não deixa. Então eu tenho que fazer o quê? Revisão criminal. A revisão criminal sempre será endereçada a um tribunal. Que tribunal? Aquele último que condenou ou manteve a sentença o quê? Condenatória. Isso está no artigo, a competência 624. O que eu alego na revisão criminal? Um dos vícios do artigo 621. Se não tiver nenhum dos vícios 621, não comporta o quê? Revisão criminal. Esquece revisão. Se eu não encontrar um vício do 621, esquece revisão criminal. Não é mais. Perfeito? Muito bem. Mas tem que ter uma sentença o quê? Condenatória, transitada em... A sentença é condenatória. Tudo bem?
O que eu posso alegar nessa revisão criminal? Se eu tiver em dúvida, eu abro o artigo 626. O 626 diz que o que eu posso pedir. O que eu posso pedir na revisão criminal? Absolvição? Vê lá. Na revisão, o que eu posso pedir? Absolvição, desclassificação, anulação. Eu posso pedir tudo? Posso. Pode ter prescrição? Difícil, mas pode. Uma desclassificação do crime. É difícil, viu? Difícil. Porque prescrição normalmente é HC. Tá? Eu não posso fazer revisão criminal numa sentença absolutória imprópria? Pode. A pergunta dela. Posso ingressar com uma revisão criminal de uma sentença absolutória imprópria? O que é uma sentença absolutória imprópria? Aquela que absolve o réu e aplica a medida de... Pode. Mas eu acho bem difícil. A OAB vai discutir com você medida de... Aí você vai ter que ir lá no artigo 96, 26... Não tem muita coisa. Mas... sentença absolutória imprópria. Então, na sentença condenatória transitada, tem que ter. Se eu sei o que eu posso pedir, eu sei o que eu posso o quê? Argumentar. Sei ou não sei? Posso arguir nulidade? Posso diminuir a pena? Posso, não posso? Posso pedir absolvição? Se eu sei o que eu posso pedir, eu sei que eu posso o quê? Argumentar. Não é? Revisão criminal. Então, endereçamento. Que eu discuto. Pedido. Tem que colocar artigo no pedido? Tem. Qual é o artigo? 620. Tem ou não tenho? Tem que colocar o artigo no pedido. Então, revisão tem artigo no pedido. Tudo bem? Revisão é tranquilo, gente. Tranquilíssimo com revisão criminal. Transitou em julgado. Aí começa o quê? Cumprimento de pena. Aí a OAB coloca que ele já cumpriu mais de 1/3. Que ele cumpriu 2/3. Não é? Que ele está no cárcere esquecido. Né? Que até hoje nenhum benefício foi feito em favor do réu. O que eles querem que vocês façam? Um requerimento. Olha, isso aqui é o mais fácil que tem. Tá. Requerimento. Aí, requerimento, qual é a possibilidade de cair para vocês? Progressão de regime, livramento condicional, remissão, pode. Remissão, apesar que remissão não exige muito do aluno, né? Mas eu vejo mais o livramento e progressão, né? Que foi, pode ser um sim, pode ser uma pergunta. Não precisa ser a peça. O requerimento pode ser uma pergunta, certo? Muito bem. Agora, fiz esse requerimento. Ele denegou. Lia. Agravo de novo. Porque denegou. Exatamente. Se eu fiz e a AB colocar no problema que houve a denegação, que ele denegou, aí cabe o quê? O agravo. Então não tem como o aluno confundir agravo com revisão, tem? Para ser agravo, ele tem que estar no cumprimento de pena, senão não cabe o agravo. Bem claro isso? Muito bem. Quantos minutos me faltam? Como é que é o nome dele? Rico. Ô, Rick. Kill. Eu sei, dá licença, meus alunos estão falando assim no meio de uma revisão, mas eu preciso saber quantos minutos eu tenho. Quantos minutos eu tenho? Já acabou já. Já acabou. Posso prorrogar por 20? A fita comporta? Comporta mais 7 minutos, professor. Então nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Arrasou!